E aí, então, bom te ter de volta. Então, exercício de número 32, o seguinte, proceda da mesma forma para. Então, ou seja, é a continuação do nosso exercício de número 31 e ele diz o seguinte, marque no ciclo trigonométrico os pontos correspondentes aos números e cite a simetria se houver. Então, ou seja, nós vamos marcar no ciclo trigonométrico esses pontos aqui. E a primeira coisa que, ao passo do que a gente fez no exercício 31, eu vou transformar os meus números radianos em graus para facilitar a colocação deles no meu ciclo trigonométrico. Então, a primeira coisa, eu vou transformar o meu π sobre 6, que você já sabe que é a transformação, eu substituo o meu π por 180 graus, e eu faço a simplificação e eu vou achar que é equivalente, né, a 30 graus. E o meu 5π sobre 3, ele vai ser equivalente, então, a 300 graus. E para poder fazer aqui a demonstração do meu ciclo trigonométrico, eu vou colocar aqui no nosso GeoGebra, e eu vou te chamar a atenção aqui, né? Vou usar aqui a nossa amplitude física e eu vou estar desenhando, então, os nossos ângulos. Então, nosso primeiro ângulo aqui é o de 30 graus. Chama atenção que eu sempre vou estar usando no sentido anti-horário, porque o nosso ciclo trigonométrico ele funciona no sentido anti-horário. Então, por exemplo, aqui é o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, ou seja, para 30 graus, o nosso ponto cai aqui e para 300 graus, vou acrescentar mais um zero aqui, e eu tenho que o meu outro ponto ele cai aqui. E aí, se a gente faz uma comparação aqui, eu vou pegar uma reta perpendicular em relação ao meu eixo x, tá? Ou o meu eixo horizontal, ou o meu cosseno, entendeu? Com sono, a gente está deitado, sem sono, então a gente está em pé. Então, o valor de cosseno desse ângulo aqui é essa distância daqui até essa linha daqui. Esse é o valor do nosso cosseno. O valor do nosso seno, então, é desse ponto em relação a essa linha aqui. Então, por exemplo, o valor do nosso seno é deste ponto, então, o seno é a distância deste centro aqui até aqui em cima. Então, ou seja, dá um pouco mais que 0,4 e menos do que 0,6. Mas o que interessa é a similaridade entre esse ponto e esse. E aqui a gente pode perceber que não tem. Ou seja, os nossos pontos aqui, eles estão sem simetria. Então, é exatamente isso que eu vou colocar, voltar aqui. Então, ou seja, no nosso ponto A, o nosso ângulo de 30 e o nosso ângulo de 300 não tem simetria. Tudo bem? Vou colocar aqui que eles não têm simetria. Continuando ainda nessa nossa ideia, eu vou colocar agora o nosso item B, e agora o nosso item B eu trabalho com 0 e π. Né? O nosso π já equivale a 180 graus. Vou voltar aqui para o nosso GeoGebra. Vou deletar esses dois pontos que eu acabei de fazer. Então, ou seja, o nosso ângulo zero ele está aqui, e eu te chamo a atenção, eu vou criar um ponto aqui, qualquer aqui, vou calcular o ângulo dele, o ângulo, nesse exato momento onde o meu ângulo está, ele vale 41,9. E conforme eu vou mexendo no meu ponto aqui, você pode perceber que ele vai vendo, ou seja, quando eu estou aqui ele vale 0, quando ele desce aqui, ó, ele vale 180 graus. Ou seja, esse aqui é o nosso primeiro ponto, né, que ele vale 0, e aqui é o ponto de 180 graus. E aqui o que eu venho falando das outras aulas, né, então aqui nós temos o nosso ângulo de 270, aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus, que é quadrado. E quando eu dou uma volta completa, ele não chega a 360 graus, ele zera novamente. Então, ou seja, aqui eu tenho meu ponto zero, ele está aqui eu tenho meu ponto zero, aqui eu tenho meu ponto de 180 graus. Então, ou seja, eu posso chegar a duas conclusões aqui. Eu posso dizer que eles são simétricos em relação ao meu eixo do seno ou ao meu eixo vertical, ou eu também posso dizer que eles também estão diametralmente opostos, mas diametralmente opostos, qualquer ponto que esteja aqui e na mesma linha para cá, eles também estarão. Mas e aí fica a seu critério, a maneira como você quer tratar. Eu vou colocar de acordo com o autor, que ele põe que os pontos estão diametralmente opostos.
opostos. Então, essa aqui foi a nossa letra B. Vamos então para a nossa letra C. Vou dividir aqui o nosso exercício. Então, a nossa letra C, eu tenho π sobre 8, que equivale a 22,5 graus. E eu tenho, então, o nosso 15π sobre 8, que equivale a 337,5 graus. Então, vamos voltar aqui para o nosso GeoGebra. Tudo bem? Então, ou seja, eu vou usar aqui a minha amplitude fixa, porque eu quero achar um ângulo específico, que é o meu ângulo de, primeiramente, 22,5 graus. Então, está aqui meu ângulo. E eu também quero achar o meu ângulo de 337,5. Bom, daquela maneira mesmo, como eu já havia falado com vocês, você pode estar escrevendo ele da função de 180 e você vai perceber que quando ele passa de 270 graus, o meu ângulo de 337,5, ele passa o suficiente para deixar aqui faltando 22,5. Ou seja, vou traçar aqui também a minha reta perpendicular em relação ao meu eixo, e você pode ver que eles já passam a estar opostos em relação ao meu eixo X. Tudo bem? Ou, se você preferir, ao meu eixo horizontal ou ao eixo dos cossenos, tá vendo? Inclusive, por definição também, né, eles passam a ter o mesmo valor de seno. Vou traçar aqui, você pode ver que os valores de seno, eles também são opostos, porque o valor deste ponto aqui, o valor de seno dele é aqui, e o valor deste ponto aqui de seno está neste comprimento. O valor do cosseno para ambos, você pode estar vendo, é positivo. Então, ou seja, ainda que esse ponto esteja no quarto quadrante e este no primeiro, em relação ao cosseno, que é essa distância aqui, ambos os valores estão positivos. Mas o autor ele pede em relação ao nosso ciclo trigonométrico, e a gente pode chegar à conclusão que os pontos são simétricos em relação ao eixo vertical. Então, vou colocar aqui, né, os nossos pontos, né? Os pontos, né, são simétricos ao eixo, e agora você pode escolher ao eixo, ao eixo horizontal ou ao nosso eixo dos cossenos. Vou colocar aqui ao eixo dos cossenos, mas sinta-se à vontade de qualquer eixo que você deseja, ou mesmo que você ponha ao eixo X também, não está errado. Então, você pode escolher aquele que você se sentir mais agradável. Nossa letra D trata sobre π sobre 4, que é equivalente a 45 graus, e ao nosso 3π sobre 4, que equivale a 135 graus. Essa aqui é a bolinha. Vou voltar aqui para o nosso GeoGebra, que fica melhor de ver. Eu vou deletar novamente esses pontos aqui e eu vou trabalhar com agora o ângulo de 45 graus. E eu vou trabalhar também com o ângulo de 135. Você já pode ver, vou novamente traçar aqui, olha só. Se eu traçar uma linha perpendicular, né, ao nosso ponto em relação ao nosso eixo X, ou, perdão, nosso eixo Y, né, ou ao nosso eixo dos senos, você pode perceber que eles também são simétricos em relação ao meu eixo Y, né, ou ao meu eixo do seno. O valor do seno desses dois pontos está bem aqui, que a gente já sabe que é raiz de 2, raiz quadrada de 2 sobre 2, mas você pode perceber que ele está aqui, que dá em torno de 0,7. Então, ou seja, esse comprimento aqui é ambos. Então, ou seja, repare que, apesar de ele estar no primeiro quadrante e este no segundo quadrante, ambos têm o mesmo valor para seno. Já para cosseno, eles têm valores opostos.
Repare que aqui o mesmo valor que chega aqui é o mesmo valor também que chega aqui no cosseno. Aliás, por coincidência, né, o nosso ângulo de 45 graus, eles têm os mesmos valores, mas você pode reparar também que enquanto no meu cosseno o ângulo de 45 graus ele tem um valor positivo, o ângulo de 135 graus tem o mesmo valor de 45, só que negativo. Tudo bem? Então, na verdade, isso aqui é apenas uma análise, mas o que importa mesmo é que os pontos, né, como você pode perceber, ao invés do que eu disse aqui na letra C, vou até bater uma cópia, vou colocar aqui, em vez deles estarem simétricos em relação ao eixo X, eles estão em relação ao eixo Y. E você também pode botar que eles estão simétricos ao eixo vertical ou ao eixo dos senos, também não tem prejuízo nenhum. A nossa letra E é π sobre 2, que já é um valor bem conhecido, que equivale a 90 graus. E o nosso 3π sobre 2, que equivale a 270 graus. E aqui, vamos voltar lá ao nosso GeoGebra. São dois valores bem conhecidos que eu te chamo a atenção. Ou seja, os valores principais conhecidos do nosso quilômetro é este, que é 0. Aqui, então, nós temos o π sobre 2, né, ou 90 graus. Aqui eu tenho o meu ângulo π, ou, se você preferir, 180. E, então, aqui eu tenho o 3π sobre 2, ou 270 graus. Então, ou seja, o meu 3π sobre 2 ele está exatamente simétrico ao meu π sobre 2, né? Ao meu eixo horizontal, né? Ambos estão simétricos e estão também simétricos em relação ao centro, ou seja, ao contrário do ponto anterior que a gente viu, né, que não existia a distância entre o centro dele, né, aqui não, aqui, ou seja, a distância aqui do centro vale 1 e para o 3π sobre 2 também vale 1. Mas a mesma coisa que a gente já vem colocando, ou se você preferir também pode seguir o autor, os nossos pontos também estão simétricos em relação ao eixo X. Vou repetir. Opa. Aqui. Ao eixo X. Repetir a mesma coisa. E por fim, eu vou fazer a nossa letra F, aqui seguindo a nossa análise. A nossa letra F fala sobre 2π sobre 3, que equivale a 120 graus. E também fala sobre 4π sobre 3, que equivale a 240 graus. Vou apagando a bolinha. E terminando a nossa aula, então, vamos voltar aqui no GeoGebra. Eu tenho, então, vou marcar aqui o meu ângulo de 120 graus. Aqui marcado o meu ângulo de 120 graus e também vou marcar o meu ângulo de 240. Repara uma coisa que o meu ângulo, aquilo que eu já te chamo a atenção para na hora de marcar, ou seja, o meu ângulo de 120 nada mais é do que 90 mais 30. Então, ou seja, essa abertura aqui, ó, eu vou desenhar aqui para você, essa abertura aqui deste ângulo é de 30 graus. E o meu ângulo de 240 graus, se você reparou, ele abriu uma distância de 60 graus aqui. Então, ou seja, aqui ficou também uma distância de 30 graus, que é exatamente equivalente, equivalente não, é a mesma abertura aqui. Então, obviamente, esses dois pontos, eles também são simétricos. Olha só, eu vou traçar uma reta perpendicular, você pode perceber aqui, eu vou traçar uma reta perpendicular em relação ao eixo X, e ele vai passar exatamente em cima
do meu ângulo de 240 graus. E aqui a gente faz a nossa última análise, então vou traçar aqui uma reta horizontal em relação ao nosso eixo Y aqui, então a gente pode perceber que 120 graus no meu segundo quadrante, ele tem um valor de seno positivo, e o valor de 240 graus tem o mesmo valor do seno de 120, só que negativo. No cosseno, tanto 120 graus quanto 240 graus, eu tenho valores negativos. Tudo bem? E é claro que esse ponto aqui de coincidência entre ambos, não sei se você marcar esse ponto aqui de interseção, que você também pode ver como ângulo notável, aqui, nosso ângulo de 60 graus, ou também marcar uma reta perpendicular nele, você pode ver que vai cair também exatamente no outro ponto que a gente também já conhece. E esses aqui são, então, os 4 ângulos notáveis em relação ao nosso ângulo de 60. Tudo bem? Então, eu espero que você tenha gostado. Então, te vejo no próximo exercício. Forte abraço!